vejo é uma tendência, na literatura brasileira, é uma tendência a tratar de temas contemporâneos, né? Então, nos últimos anos a gente viu surgir livros mais politizados. Novamente, não que isso não tenha acontecido antes. A gente tem, por exemplo, o livro do Eliardo França, O Reizinho Mandão, né, que foi do contexto da ditadura e tal, que é um marco, enfim. Então, é impossível dizer que isso é uma novidade, mas existe, o que eu acho que existe um movimento de uma produção mais preocupada com temas contemporâneos. Então, você vê quando tem o desastre em Mariana, meses depois surge um livro que fala de um contexto ecológico, que trata especificamente da poluição dos rios e tal, que, enfim, tá absolutamente conectado com o dia a dia. Então, acho que essa é uma primeira tendência dos autores e das editoras estarem um pouco mais preocupadas com o hoje, com o agora. E vejo também uma tendência em livros que tentam lidar com a subjetividade da criança e do adolescente também. Então, muitos livros de relacionamento, né, principalmente no público juvenil, romances que, enfim, tentam entrar no dia a dia aí desse adolescente e tal. Eu vejo isso mais como uma tendência de livros best-sellers. A produção do livro, né, para a criança de hoje, que vai ser o adolescente, acho que esse desafio, né, de tentar entender o que eu preciso oferecer para a criança hoje, para ela ser um indivíduo leitor e para que ela permaneça leitora na sua idade adolescente e adulta, e começar a estimar quais são os temas e as tendências da geração futura, né? Esse é um problema que sempre houve, não é um problema de hoje. Acho que todo editor enfrenta esse problema. Mas a gente tem algumas questões aí, ecológicas, políticas, né, que estão latentes. Então, acho que a produção editorial, se ela quiser acompanhar as tendências temáticas, enfim, desta geração, acho que este seria um caminho. Acho que existe também uma desmobilização social, no sentido de que a nossa sociedade está se reconfigurando, né? Então, livros que apresentam famílias que não são mais o pai e a mãe, mas que trazem uma outra configuração. Isso também já conversa com um leitor criança e talvez seja até mais comum mais para frente. Enfim, essa geração abrace mais com um ar talvez de menos novidade, né, esses temas. Eu dissociaria esta discussão temática da discussão da linguagem, né? Porque você pode ter essa mesma temática apresentada em diversas linguagens. Quando surgiu de uma forma mais calorosa a discussão do livro digital, vieram vários estudos, né, futurológicos e alguns deles apocalípticos para dizer que o livro impresso ia acabar, porque não só era uma tendência tecnológica, mas também ecológica, porque a produção do papel ele é altamente tóxica, ele tem poluente e, enfim, e é um custo muito maior se você comparar o que é um PDF do que é um livro impresso, enfim. E a gente, acho que anos já se passaram, né? No mínimo 5 anos já se passaram dessa discussão mais calorosa para a realidade de hoje, e a gente vê que ainda tem um passo são vários passos que a gente ainda precisa dar, se de fato for caminhar para esse contexto da abolição do livro impresso. Então, a gente ainda não consegue dizer se isso é uma presença, né? Eu nem defendo, nem digo que não vai acontecer, porque não está nas nossas mãos. Isso é uma reconfiguração da economia do setor editorial. Enfim, o que a gente vê é que
no Brasil, a gente tem uma caminhada muito grande com o formato digital por conta da acessibilidade. Então, todo mundo tem um celular, mas não necessariamente usa o celular para leitura. E os aparelhos que servem para a leitura, eles ainda estão distantes de um contexto escolar, que é onde, como a gente viu, talvez o primeiro contato de muitas crianças com um livro de literatura é na escola. Então, assim, a tecnologia nas escolas, quando ela está presente, quando ela é presente, ela ainda é restrita a algumas escolas de elite, enfim, algumas escolas que têm esse poder aquisitivo para poder aparelhar suas salas de aula com esses equipamentos, e que isso não é uma realidade do país. Então, a gente pode enfrentar, se houver uma tendência muito forte para que os livros sejam produzidos nesse formato, uma perda ainda maior de leitores se os estados, enfim, se as escolas não se aparelharem com essa tecnologia. Então, acho que esse é um primeiro olhar, né, para esse contexto. É muito mais fácil, é muito mais acessível, mas para quem? Ainda assim, a gente continua nessa discussão para quem serve, né, essa tecnologia nova e como que ela chega para esse leitor. E os leitores que não têm acesso a isso, que eu acho que é uma grande maioria hoje, né? Existe também, enfim, a questão da própria linguagem do livro digital, né? Então, acho que ainda está no momento de experimentação do que é esse formato do livro digital, porque só você pegar um PDF de um livro e transpor para esses leitores não é suficiente, né? Então, algumas editoras exclusivamente digitais têm começado a fazer trabalhos interessantes dentro desse contexto. Não tenho exatamente dados para dizer se isso tem um resultado de vendas expressivo e tal, mas é um caminho, enfim. Então, eu acho que essas barreiras ainda da tecnologia, elas ainda precisam ser administradas para se entender se é uma tendência real a substituição do livro digital pelo livro impresso ou a convivência de uma maneira mais equânime, porque hoje mesmo a presença do livro impresso é absolutamente superior. O livro digital não representa nem 1% do mercado.